Sejam todos bem-vindos a mais esse momento, né, de interação, informação, de troca de ideias. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês, né, algumas ideias, né, vamos trocar um pouco da nossa experiência com vocês, né, vamos falar sobre o assunto é matemática, né, e a gente vai trazer aqui o GeoGebra para vocês, né? A utilização do GeoGebra na matemática, né? Nos conteúdos de álgebra e geometria, mais na parte de álgebra, né? Álgebra com GeoGebra. E eu queria fazer uma provocação aqui para vocês. Alguém aqui já conhece o GeoGebra? Vamos, se manifesta aí, fala ou escreve alguma coisa. Ainda não, né? Nunca ouviu falar do GeoGebra, só por cima. Né? O João Filho não conhece. Só essas duas pessoas, puxa. A Bianca não conhece também. Mas é isso aí, pessoal. O Arnaldo, restante a gente supõe que conhece, né, Wendel? eu queria até perguntar aqui, aproveitando aí que a gente está nesse bate-papo, quais são os cursos que vocês estão matriculados aí? Quais os cursos que tem no campus aí da Tapajé? Que aí, a depender do curso, vocês vão, assim, vai ser uma ferramenta que vocês vão usar bastante aí. Ciências de dados, segurança da informação. Esses dois aqui, nesses dois cursos que foram mencionados, Arnaldo, com certeza vai trabalhar bastante com Vão, funções. aí pelo menos eles vão utilizar pelo menos cálculo 1 e cálculo 2, não vão? Mas aí, ó, informática, que é a segurança da informação, né? Desculpe. Que vão trabalhar em cálculo, então vai precisar demais, assim. Análise e Análise, desenvolvimento de sistema. Esse aqui também vai trabalhar com matemática. Ó. Muitos cursos bons e novos, viu, Arnaldo? coisa recente, né, Coisa cara? recente. Vocês estão com uma mina de ouro, gente, aí, sabe? São só esses três Rapaz, cursos. curso aqui os cursos aqui por aqui é só pedagogia, É, matemática, português, só dá esses. é. É só curso top aí no Tapajé, poxa, Rapaz, que Itapajé ótimo. começou por cima já, É viu? mesmo, que bom, cara, que bom. Vocês estão de parabéns, viu, pessoal, por estar fazendo parte desse grupo seleto, viu? Isso daí não tem muitas formações nessas áreas de vocês, ou seja, vocês já vão começar exclusivos. Vocês já vão começar exclusivos, isso é muito bom. Então é isso, pessoal. Para quem vai trabalhar com matemática, né? Então é uma boa conhecer o GeoGebra, né? Conhecer essas ferramentas que podem facilitar para vocês. Como eu já havia começado, né, antes de gravar, meu nome é Arnaldo, eu sou formado em licenciatura plena em matemática pela UFC, né? Isso mesmo, Bianca. Eu terminei a minha graduação em 2003 e aí passei no concurso do estado para ser professor. Hoje eu sou professor do estado. Estou cursando mestrado em ensino de ciências e matemática pelo IFCE. Né? Sou colega aí do Wendel e do Fredson no grupo de estudo lá do GTCO, que está dando esse suporte para vocês aqui nessas formações. Esperamos que a gente possa contribuir para o crescimento profissional, intelectual de vocês. E é isso aí. Vou passar a palavra para os meus colegas aí se apresentarem também, e logo após a gente dá a continuação. Aí, pessoal, então eu vou aqui me apresentar. Eu me chamo Wendel, sou estudante também da UFC, estou no curso de doutorado em educação. Tenho aqui meus colegas aqui que estão me ajudando aqui, o Arnaldo que já se apresentou, o Fredson que já vai estar se apresentando. A minha área de formação é matemática, eu sou professor. O Arnaldo falou aí digamos assim, a trajetória dele, eu me reconheci plenamente, viu, Arnaldo? Eu também, eu acho que me formei em 2003 e ainda eu tive assim a alegria, né, a felicidade de
antes de me formar, já ter passado no concurso do Estado, né? Na verdade, foi assim, nas últimas, faltando assim 2 meses para se formar, saiu o resultado do concurso, eu tive essa alegria. Eu espero com certeza que vocês também tenham essa oportunidade. Então, eu já deixo a dica aqui. Enquanto vocês estiverem aí cursando, estudando, vão tentando também, vão buscando aí os editais, vão atrás aí, porque o tempo não para, ok? A gente tem que estar sempre aproveitando as oportunidades. Aí entrei, sou professor do Estado, até hoje sou professor, adoro matemática, dá para ver até pelos meu ambiente aqui. Se o Arnaldo conhece, você já sabe aí, o Fredson também. Mas assim, é uma paixão, uma paixão. Quando você entra numa coisa que você se é apaixonado, rapaz, não tem coisa melhor no mundo, não, viu? Quando você trabalha, você faz a coisa que gosta, ainda ganha dinheiro com isso, cara, é bom demais. Né? É bom demais, é bom demais. Poxa. E hoje, gente, a gente vai ver o GeoGebra, que é um software muito bom. Eu tenho certeza que quem não conhece vai ter aqui o gostinho. Já recomendo que você instale ele no seu celular. É um aplicativo bem fácil, de mostrar aqui para vocês. Para você começar a ficar mexendo. Aqui, assim, a gente vai dar aquela pincelada, né? Mas para aprender mesmo, só tem uma palavra para dar jeito nisso, é mexer. Então, você vai mexendo, que aí você vai ver muita coisa boa, muita coisa boa. Só para você ter uma ideia, a minha pesquisa de mestrado foi com o GeoGebra, e eu, assim, sou assim, muito... Assim, me sinto contemplado por ter cruzado com este software, que já me deu tanta alegria, ok? Então, o amigo Fred, isso aí pode passar aqui a bola para o Fred. Isso aqui. Pronto, então vamos nós, né? Bom dia a todos. Meu nome é Fredson, eu sou do interior do Ceará. O Wendel até conhece aqui o meu pequeno município. Então, assim, pessoal, é uma satisfação estar aqui nesse momento, né? Assim como é uma satisfação enorme estar participando do GTERCOA. Por a gente morar no interior, morar distante da capital, eu não sei se chega a ser a realidade assim de vocês, as dificuldades são maiores, né? Mas o fato de estarmos aqui, assim como o Arnaldo bem falou, isso mostra ou demonstra que nós somos capazes, né? E que nós não podemos parar, certo? Eu sou formado em Física pela UFC, concluí em 2012. Posteriormente, fiz a complementação em Matemática, já fiz uma especialização em Matemática e, atualmente, eu tive a felicidade de passar no mestrado em Tecnologia Educacional na UFC e também no de Educação, mas aí precisei optar por um deles, né? Estou na Tecnologia Educacional, sou amante da tecnologia, inclusive da EAD, né? Então, nós estamos aqui não numa modalidade, né? Nós estamos num sistema que se assemelha um pouco à EAD, que é esse sistema remoto. Então, para mim, eu me sinto, diria até confortável, porque eu gosto muito da EAD, justamente por essa questão de, como eu costumo dizer, de encurtar, né, as distâncias geográficas. Então, eu estou aqui no interior do Ceará, no município de Palhano. Para quem quiser, assim, mais ou menos ter uma ideia, pertinho de Canoa Quebrada, aqui em Aracati, mas eu não sou de Canoa, sou de Palhano, que fica próximo, né? Então, dá para todos terem uma ideia, porque Canoa Quebrada é muito conhecido. O Arnaldo, mais o Wendel. O Arnaldo está em Fortaleza, o Wendel, eu acho que está em Sobral, né, Wendel? Então, assim, a tecnologia nos permite essa aproximação, né? E esta interação, mesmo que distantes geograficamente, certo? Então, eu tenho como objeto de estudo o ensino da matemática e, particularmente, eu faria jus da palavra do Wendel quando ele falou, né, da alegria em trabalhar com o GeoGebra. Eu também sou grato ao GeoGebra, que eu confesso que há pouco tempo que eu comecei a trabalhar, né, o meu conhecimento assim é um pouco limitado, porque o GeoGebra é muito amplo, né, mas foi o GeoGebra que me trouxe ao mestrado, né, e a gente acredita que realmente ele poderá contribuir, né, ele pode contribuir
para o nosso crescimento e para o nosso estudo e aprendizagem da matemática. Então, hoje nós vamos tentar mostrar um pouquinho aqui das contribuições do GeoGebra e quem sabe futuramente não teremos a oportunidade, né, de fazer uma oficina mais ampla, mais detalhada, ou sobre uma outra temática que não seja a álgebra, né? Então, é desejar aqui boas-vindas a todos e vou repassar aqui para o meu companheiro Arnaldo, que vai fazer aí a introdução dos Fred, nossos rapaz, eu trabalhos de não, eu hoje. não me Até já. recordava que você era de Obrigado, Paiano, Fred. rapaz. Que terra boa. Sim, Foi, você rapaz, esteve tive aqui, lá, Wendel. tive 2 vezes, cara, 2 vezes. Pronto. Terra boa Isso. demais. Eu agora já sei, Wendel. Quando eu quiser ir ali para a Canoa Quebrada, né, É, ali, passear lá, eu já não vou mais pagar a hospedagem, sim. né? Pronto, Você já tranquilamente. entendeu, né? Aí, Arnaldo, como diz no popular, daqui para Canoa é um pulo, tá bom? olha, Se quiser vir, meu amigo, nós vamos lá no dia que você chegar. muito É bem. O show, viu? pessoal Muito, aqui, muito Valeu. conhecido Canoa. os alunos aqui, o pessoal aqui, eles são todos de Itapajé? Acho que não, né? Quais são os municípios Não, de origem de vocês, gente? Pode aí. Aqui é o município, seria Rocheba? não, é não. Aí tá dando aí, ó, é de Pentecoste, Pentecoste, conheço Tapajé. demais. Itapajé, já fui demais lá. Itapajé é quase meu quintal. É porque é muito perto aqui. Ah, Bianca de Itapajé. Pelo menos está na região aí, ok? Então, está na região também. Itapajé, ótimo. Ali, Tá tudo próximo ainda. Ok, meu amigo Arnaldo, fica à vontade, irmão. Pois muito bem. Pois eu vou agora compartilhar com vocês aqui a minha tela, que eu pretendo fazer aqui com vocês mais ou menos um raio-x do GeoGebra. Não vou me aprofundar muito não, mas vou mostrar para vocês aqui como é fácil a gente conhecer o GeoGebra. Todos vocês já estão vendo aí a minha tela? Está apresentando para vocês a tela? Tá sim, Arnaldo, tá sim. Opa, então vocês vão me acompanhando aí no áudio, porque eu perco, né? Quando a gente compartilha, perde a visão aí da Ok, tela né? Então, beleza. pessoal, numa busca muito simples na internet, você consegue descobrir, assim, né, muita coisa sobre o GeoGebra, né? Aqui eu peguei aqui esse site, né, da UFRGS, né? E aqui tem mais ou menos um raio-x do que é o GeoGebra, né? GeoGebra se escreve assim, né? Porque o GeoGebra, o símbolo dele, né? O ícone dele é essa figura, né? Aqui é mais ou menos uma visão da tela que a gente tem inicial do GeoGebra, né? E ele é um software livre, né? Achei até legal aqui esse íconezinho aqui que o cara colocou, né, de um computadorzinho se libertando, né? É um software livre que foi desenvolvido por esse cara aqui, Marcus Hohenwarter. Hohenwarter. E esse software ele tem várias versões, né? Tem algumas versões, tem versão para smartphone, tem até para o computador ele tem mais de uma versão, né? Você vai conseguir baixar a versão mais utilizável, né? A que a gente mais utiliza, pelo menos aqui eu gosto mais de utilizar é a versão 5.0, né? A versão 5. Funciona online, funciona offline também, né? Ele é um software que possui, ele é muito estável, né? O funcionamento dele. E existem outras versões que estão em teste, né? Mas assim, tem a versão 5 e tem a versão 6, que são as mais utilizadas. A versão 5 você pode usar ela online e offline, e a versão 6 é mais online, né? Ele funciona em todos os sistemas operacionais, gente. Ele é um sistema multiplataforma. Então, o que quer dizer isso? Se você tiver um smartphone com sistema operacional Android, você vai poder baixar ele e funcionar normal, se for iOS, se for qualquer versão, né? O tipo de licença dele é software livre, né? A página oficial do GeoGebra é o geogebra.org, www.geogebra.org. Se você
clicar aqui, né, ele já vai te direcionar para essa página. Lá você já tem uma versão online do GeoGebra, você pode se cadastrar, fazer o seu login, aí você entra na comunidade do GeoGebra, né? Então, o GeoGebra, ele significa o quê? Ele é uma aglutinação de duas palavras, né? A palavra geometria com álgebra. É um aplicativo de matemática, mas já ele é utilizado também hoje já para desenvolver simulações em física, né? Você pode fazer certas simulações de fenômenos físicos, experimentos, né? Pelo software GeoGebra também, porque a base dele é a matemática, né? Então, ele é um aplicativo que combina, né, conceitos de geometria e álgebra em uma única guia, né, que isso aqui guia de usuário. Sua distribuição é livre nos termos da General Public License, né, e é escrito na língua Java. Isso daqui, o fato dele ser em Java facilita ele poder ser utilizado nessas várias plataformas, né? Então, tá aqui um pouco da história, né? Aqui nesse site você consegue descobrir, se você quiser saber quem é Marcus Hohenwater, você pode ir acessando esses hiperlinks aqui. Esse cara é da Flórida, né? Então, as características do software. O programa permite realizar construções geométricas com a utilização de pontos, retas, segmento de reta, polígono, etc. Figuras espaciais também, existe várias janelas, né, dentro do software que a gente pode ter várias visualizações, né? Assim como permite inserir funções e alterar todos esses objetos dinamicamente. Então, por isso que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica. Então, após a construção estar finalizada, né, equações coordenadas também pode ser diretamente inserida. Portanto, o GeoGebra é capaz de lidar com variáveis para números, pontos, vetores, derivar e integrar funções e ainda oferecer comandos para se encontrar raízes e pontos extremos de uma função, que é mais ou menos o foco. O nosso foco aqui hoje é isso, é mostrar mais a parte da álgebra, mas, né, o programa pode reunir as ferramentas tradicionais de geometria com outras mais adequadas à álgebra e ao cálculo. Isso tem a vantagem didática de representar ao mesmo tempo em um único ambiente visual as características geométricas e algébricas de um mesmo objeto. É um programa que já foi premiado por vários concursos nessa linha, né, de software, né, e fica aí a curiosidade de vocês que quiserem visitar, né, aqui nessa página também tem um tutorial de como instalar o GeoGebra, a página oficial desse projeto GeoGebra, né, dessa universidade. Então tem várias possibilidades de investigação aqui. Então, eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Fredson, que vai explanar aí mais algumas funcionalidades para vocês. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Retomando aqui a nossa fala, pedir licença a vocês aqui para projetar aqui a minha tela, certo? O que nós vamos fazer é mostrar para vocês como chegar, né, como ter acesso ao GeoGebra, tá bom? Uma das grandes vantagens que eu particularmente considero no GeoGebra é o fato dele ser gratuito, né? Aí aqui vocês me perguntam, mas por que, professor? Justamente porque tanto nós professores, não sei se algum de vocês já é professor, ou enquanto aluno, quando parte para pagar algo, né, vamos dizer assim, a gente sempre tenta ver um outro meio, uma outra metodologia que se assemelhe àquilo que a gente estava buscando, porque o fator custo, de certa forma, né, faz com que acabamos desviando o caminho. Então, um fator muito positivo, a meu ver, no GeoGebra é o fato dele ser 100% gratuito para qualquer um de nós, professor, aluno, curioso desse mundo aí acadêmico, né? Então, como é que você tem acesso ao GeoGebra? Você abre o seu navegador, pode ser o Chrome, Mozilla, o Edge, Amigo Fredson, Oi?
Só um comentário aqui da sua fala que eu achei bacana. Fique à vontade. Às vezes a gente vai atrás de um... Tem muito isso na internet, viu, gente? Tem muito, vocês sabem disso, vocês navegam também bastante. A gente vai atrás de um site, de uma coisa, e tem lá a versão gratuita, né? Só que a versão gratuita, às vezes a gente pega, a bicha é mais pelada do que... A bicha não tem nada, né? A bicha só é mesmo para dar o gostinho para o caboclo comprar, instalar gratuita para depois ter que comprar paga, porque não tem nada na gratuita. E aí o GeoGebra não, ele é gratuito total, entendeu? É pleno, ok? Então isso aí é uma coisa, realmente é uma imensa vantagem, não é uma vantagem pequena, não, é uma grande diferencial, é um grande diferencial mesmo, ok? Pronto, com certeza. Obrigado, Wender. Vamos lá. Então, pessoal, abram o navegador de vocês e é só você digitar geogebra.org, certo? geogebra.org. A primeira opção que aparece, né? No caso, você clica e aí você é direcionado para a página inicial do geogebra.org. Aí, o que nós temos nessa página? Nós temos uma visão geral, né? Já que com algumas construções, certo? Nós temos notícias, últimas notícias das últimas construções que foram feitas, muitos materiais, você pode filtrar, né, por alguma temática que você queira de repente, muita coisa boa, interessante, construída, certo? Por diversas pessoas a nível mundial, já que o GeoGebra possui uma comunidade mundial, e qualquer um de vocês poderá fazer parte de forma gratuita. Aqui nós temos o perfil, né? Você entrando, vai criar um perfil, pessoas que já estão aqui, né? Cadastrada no GeoGebra. Temos a versão online, você vem aqui nesses pontinhos, onde tem entrar no sistema, você tem acesso aqui ao GeoGebra online, certo? A parte pronto, aqui tem acesso a ele online. Mas eu, particularmente, e parece que é consenso aqui entre os meus colegas, nós não gostamos muito da versão online. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro mais da offline no computador, certo? Mas você tem acesso a todas as ferramentas do GeoGebra, clicando nesses pontinhos aqui, próximo de entrar, para você utilizar de forma online. Eu não gosto porque ele tem uma configuração um pouco diferente da versão offline. Mas, Fredson, como eu vou obter essa versão offline? Pronto. Você vem aqui em baixar aplicativos. Você é direcionado para esta tela, né? Novamente, baixar aplicativo. Você é direcionado para esta tela. Mas aí nós costumamos trabalhar com o Classic, como o Arnaldo já adiantou, com o Classic.5, certo? Temos aqui outras versões para smartphone, mas por enquanto nós vamos fazer o download do Classic.5 de forma clara, tranquila. Botou aqui para fazer o download, aí ele já começa a fazer o download no seu computador, né, no seu notebook, e aí dependendo da sua máquina ou da questão da conexão com a internet, poderá demorar um pouquinho, mas ele não é um software muito pesado, então rapidamente ele estará sendo instalado na sua máquina aí, tá bom? Assim que concluir o download, é só dar um clique sobre ele e ele vai começar a fazer a instalação. O que muito poderá pedir é o seu e-mail, né, o endereço de e-mail, para você já estar fazendo parte da comunidade do GeoGebra, tá bom? Então, é muito tranquilo. Eu acredito que boa parte de vocês aí já estão fazendo até a instalação. Só falar aqui, não sei se você ainda vai falar, bem que no canto superior direito tem entrar no sistema, onde você pode fazer o login, né? Isso, perfeito. Se você quiser fazer o cadastro, né, já na plataforma do GeoGebra, você já pode fazer o preenchimento aqui, né, e fazer o seu login. Mas para que eu vou fazer o cadastro no GeoGebra? Bem, você pode fazer o cadastro, ou deve fazer o cadastro, para o caso de você salvar os seus trabalhos, tá bom? As suas construções. Você pode fazer e salvar normalmente na sua máquina. Só que o que acontece? Se a sua máquina vier a ter algum problema, né, ou se necessário uma formatação,
Então, tudo que você tem salvo nela correrá o risco de se perder, né? É bem provável que se perca. Se não tiver particionado o HD ou o SSD, então você vai perder essas construções. Então, como é que você tem a segurança de que a sua construção não vai se perder? É você salvar diretamente, né, aqui no geogebra.org. Você entra no sistema com o login e aí você salva aqui as suas construções. Por incrível que pareça, eu passei por uma situação semelhante há pouco tempo, né? Precisamente mês passado, que eu perdi algumas construções que estavam na minha máquina. Porém, algumas que deu até um certo trabalho, vamos dizer assim, encontrar o caminho para construir, eu havia salvo aqui no geogebra.org, né? Então, a minha construção não se perdeu. É importante salvar, pessoal, guardar, por quê? Porque às vezes você gasta um certo tempo para encontrar o caminho, né, para acertar no ponto de uma construção. Porque o GeoGebra não é somente reprodução de algo que alguém fez, não. Em muitos momentos, vocês irão trilhar um caminho para chegar a uma construção. Você pode descobrir sozinho, né? Então, por descobrir o caminho, mas pelo excesso de informações ou construções, isso poderá vir a distanciar um pouco da sua mente o caminho que você seguiu para determinada construção. Então, quando você guarda essa construção, você pode rever futuramente os passos que você seguiu para fazer essa construção. Então, é muito importante salvar, de preferência aqui no geogebra.org, tá bom? Então, acredito que vocês já realizaram aí a instalação, né? Alguns, quem tiver no computador. Aí eu vou retirar aqui a minha tela e vou apresentar para vocês, né? Quando vocês concluírem a instalação, o que vocês vão visualizar, né? O que vocês irão visualizar é esta tela aqui, ó. Após instalar... Parou o compartilhamento. Voltou. Pronto. Após instalar o GeoGebra na minha máquina, concluí o download, dei um clique duplo sobre o ícone, então eu instalo meu GeoGebra e eu vou ter esta visão aqui. Esta é a visão mais, eu diria, mais simples do GeoGebra. Aparentemente, realmente ele é simples, né? Apesar de muito intuitivo. Mas aqui é a visão geral que vocês têm do GeoGebra ao abri-lo pela primeira vez. Arnaldo, quando tiver aí próximo de vencer o tempo, tu me dá um toque, tá bom? Tá bom, tem 5 minutos ainda, pode falar. 5 minutos? Então, pessoal, de início, o que nós visualizamos? Bem, nós visualizamos aqui na esquerda uma janela que é chamada de janela de álgebra, tá certo? E logo à frente nós temos a janela de visualização chamada janela de visualização 2D, né? Eu posso pressionar aqui no GeoGebra e posso movimentá-la, né? O que eu estou visualizando aqui, no caso, o famoso plano cartesiano, né? O eixo Y na vertical e o X na horizontal. Eu tenho essa tela malhada, que particularmente eu gosto muito de trabalhar com ela, porque você vai localizando os pontos, você vai se orientando durante a sua construção. Professor, mas tem como eu retirar essa malha aí? Eu não quero essa malha, eu quero limpa, igual a janela de álgebra. Eu quero fazer aqui uma construção, eu não preciso dessa malha. Então, você clica com o direito, né, rapidamente, e oculta essa malha, tá bom? Clicou com o direito novamente na malha, ela volta, ok? Se precisar ocultar, não excluir, ocultar os eixos, você clica também com o direito, pressiona o eixo, eles são ocultados, tá ok? Se precisar trazê-lo de volta, clicou com o direito, eixos. Então, são os comandos assim iniciais, né? Para você começar o seu trabalho com o GeoGebra, tá bom? Então, em termos de ferramenta, né? O que o GeoGebra me oferece? Nós vamos comentar superficial aqui sobre algumas, porque nosso foco hoje é mais na álgebra, tá bom? Mas a gente vai aqui acabar mostrando alguma coisa de geometria rapidamente. Então, para fazer construções, eu tenho aqui esses ícones, né?
aqui na parte superior. No GeoGebra Online, se concentra aqui, né, no lado esquerdo, mas se você também quiser alterar a posição desses ícones, é possível. Você pode colocar aqui no lado esquerdo, colocar no lado direito, fica a seu critério, tá bom? Então, o que eu tenho? Quais são as ferramentas que ele me oferece? Bem, nós temos aqui nesse pontinho A, várias ferramentas. Ó. Eu tenho a ferramenta ponto em objeto, vincular, desvincular, interseção de dois segmentos, dentre outros, certo? A construção mais simples, né? E digamos assim, o início da geometria, vamos dizer assim, começa com a ideia de ponto, né? Então, se eu clicar aqui, ó, no ponto, onde eu pressionar nesta área do GeoGebra, ele vai construindo pontos. Perceba que a cada ponto que eu estou construindo, ele vai sendo mostrado na janela de visualização, ou melhor dizendo, na janela de álgebra, certo? Isso vai me mostrando o passo a passo que eu estou seguindo. Então, quando eu concluir a minha construção e salvar, certo? O momento que eu abri-la futuramente, eu vou ter aqui o passo a passo que eu segui. Então, por isso que é importante, a cada construção que você realizar, cada atividade feita, você grave, ou na sua máquina, ou de preferência online, né? Para que você tenha salvo aí o seu trabalho, e o momento que você necessitar dele, esqueci qual foi os passos que eu segui para a minha construção. Então, você vem aqui na janela de álgebra, ou ainda tem também a questão de exibir o protocolo de construção, para que você tenha total controle e relembrar o que você havia feito anteriormente. Pessoal, se eu estiver muito rápido, pode dar um toque aí no chat que o Arnaldo aí me dá um... Edson, pode ir tranquilo, que agora eu estava brincando, rapaz. Agora que foi 14 minutos de apresentação. Pronto. Pode falar que dá tempo. Ok. Então, pessoal, saindo aqui desse botão inicial, né, onde tem o ponto A, que me dá essas opções, logo à frente é só colocar o mouse sobre o segundo botão, me aparece estas opções aqui. Quais opções, professor? Construir reta, segmento de reta, segmento com comprimento fixo, né? Você quer construir um segmento de 5 centímetros, aí como é que você vai ter aqui a ideia, né? No GeoGebra, que tem 5 centímetros, você pode dizer, professor, mas eu estou vendo a malha. Pronto. Mas se de repente você não estivesse vendo a malha, como é que seria ter a certeza que o seu segmento vai ter 5 centímetros? Professor, eu estou vendo os eixos, mas se eu excluir também, se eu ocultar os eixos, como é que você vai ter a certeza que o seu segmento tem 5 centímetros, né? Então, você tem aqui, ó, em segmento com comprimento fixo, quando você clica aqui, ó, o GeoGebra abre uma janela, entende que o segmento que você quer construir, ele tem um tamanho X. Então, se eu quero um segmento com comprimento 5, né, então é só colocar aqui OK, pronto. Este segmento, no caso, possui 5 centímetros no entendimento do GeoGebra, tá bom? É uma construção simples, mas que, porventura, poderá ser uma necessidade sua futuramente para construir esse segmento com um comprimento determinado, um comprimento fixo, tá bom? Apagando aqui, o que eu tenho mais? Semi-retas, caminho poligonal, né? Posso construir também, vetor, né? O pessoal aí vai trabalhar com a matemática, deve brincar um pouquinho com a física, né? Então, provavelmente o GeoGebra deve dar uma força tremenda nessa parte de cálculo na física, né? Queria eu ter trabalhado com o GeoGebra lá, porque os cálculos é algo assim no popular bem doído, né? Bem bacana mesmo. Então, assim, passando para o outro botão, eu tenho mais possibilidades com o GeoGebra. Olha que coisa linda. Posso construir reta perpendicular, reta paralela, né? Bissetriz, mediatriz, muita coisa legal, tá bom? Professor, e como é que eu vou aprender? No popular, mexendo. Instale na sua máquina, pode mexer à vontade. Não tem o que quebrar, não vai pagar nada, é 100% gratuito, tá bom? Como diz o ditado, use e abuse. Aí já começou a chegar aqui de forma mais clara, né, na geometria, e eu sou apaixonado pelo GeoGebra, viu? Me perdoe aí o Wendel e o Arnaldo, mas pela parte da geometria, certo?
Então, quando chega nessas opções aqui, já surge construções assim mais do nosso contexto, né? Algumas figuras que nós estamos acostumados a visualizar na nossa vida estudantil e acadêmica. Por exemplo, quero construir, professor, um polígono, aquele polígono mais importante e simples na natureza, um triângulo, né? Por que é mais importante? Porque o triângulo ele é a base de sustentação de muitas construções, né? Você tem uma cadeira, tem um triângulozinho lá unindo dois segmentos. Tem uma mesa, tem um triângulo também unindo e dando sustentabilidade àqueles dois segmentos. E por aí vai, certo? Então, para que eu construa um polígono, é só clicar na ferramenta polígono e fazer a construção na sua tela. Professor, mas eu gostaria de ver as malhas para me poder aqui calcular melhor o tamanho do meu polígono. Lembrando, botão direito, clicou em malha, elas retornaram. Botão direito, clicou em eixo, eles retornaram. E aí eu vou lá no polígono, aí eu tenho uma localização melhor para a minha construção, né? Por exemplo, eu vou clicar nesse ponto de intersecção, neste outro, neste, e pronto, fechei o polígono, né? Então, eu tenho uma construção simples, né? Que é um triângulo, mas é uma figura importante e poderá ser um elemento importante para você fazer futuras e importantes construções com GeoGebra. Esse triângulo, eu posso movimentar, eu posso clicar no pontinho aqui, ó, no vértice, né? E movimentar a meu gosto, qualquer um deles, tá certo? Então, por isso que ele é considerado aí um software de geometria dinâmica. Você tem esse total controle e pode modificar, alterar à vontade, tá certo? Então, aqui nós temos um triângulo. Professor, mas eu quero construir um polígono, aquele polígono que tem todos os lados que possuem a mesma medida. Como é que a gente chama aquele polígono que tem os lados que tem as mesmas medidas? Por exemplo, um polígono de 6 lados, tem todos os lados com a mesma medida. Como é que a gente chama esse tipo de polígono? Alguém poderia dar uma força aí no chat? Enquanto eu apago aqui o meu triângulo. E vocês, pessoal? Aquele polígono que tem todos os lados com a mesma medida, como é que a gente chama? Fred, é o nome que a gente dá a ele? Fred, essas provocações é só para a gente saber se eles não estão dormindo, né? Exatamente. Mas o pessoal está atento. Vamos, gente. O pessoal está pensando, mas não quer falar, né? Então, assim, pessoal, aquele polígono que tem os seus lados com a mesma medida... É equilátero. Pronto. Se tratando de um triângulo, né, ele é equilátero, né? Mas se de repente fosse um polígono de 6 lados, aí cada lado possui a mesma medida. Se fosse um polígono de 5 lados, cada lado com a mesma medida. Qual é o outro nomezinho que a gente dá a ele? É o polígono regular, não é isso? Foi isso mesmo que vocês pensaram? Então, polígono regular. Então, eu quero construir um polígono aqui no GeoGebra, onde todos os lados possuam a mesma medida. Aí, professor, esse polígono, eu quero que ele possua... Viu, Fred? A Bianca disse que só não falou para não humilhar, né? Mas ela estava sabendo. Pronto, justamente aí, como ela é bacana como professor, né? Pronto, deixei o professor lembrar, tá certo. Então, pessoal, eu quero construir um polígono que possui 8 lados. Eu quero ter a certeza que ele vai ter as mesmas medidas em cada lado. Então, é o polígono regular. Ó, seleciona o polígono regular, clica com o direito em 2 segmentos, em 2 pontos, abriu aqui a quantidade de vértices. Se eu quero um polígono com 8 lados, é só digitar o 8, tchan, 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 surgiu aí o seu polígono com 8 lados. Simples e prático, tá bom? Quero construir, professor, um que tem apenas 5 lados. Polígono regular, clica em 2 pontos, abriu a janelinha, coloca 5 lados e ok. Então, os 5 lados aqui no polígono regular possuem a mesma medida. Deste outro que tem 8 lados, mas eu tenho certeza que cada um possui a mesma medida. Aí se você disser assim, professor, não tem utilidade porque eu poderia ter construído conforme o senhor iniciou com a ferramenta polígono e construir todos os lados. Você poderia,
mas você iria conseguir ter essa certeza que todos os lados teriam a mesma medida, né? Você iria conseguir construir a figura dessa forma, alinhada, toda bonitinha e tal. Então, você sentiria uma certa dificuldade. Então, para isso, nós temos o polígono regular, tá bom? Até aqui tudo bem? Então, vou deletar a minha construção para a gente poder continuar, tá bom? Logo à frente, após polígono, eu tenho as possibilidades de construção de círculos. Círculos, arco, muitas possibilidades, tá bom? No seguinte, nós temos aqui a opção de construir a elipse, né, hipérbole, parábola, as cônicas. Tem uma construção bacana sobre a visualização das cônicas. Acho que eu não vou mostrar hoje, que não vai dar tempo, mas foi um desafio que me lançaram e eu me senti muito gratificado, viu, Arnaldo, em eu ter conseguido fazer essa construção. Não me pergunte como, eu quebrei a cabeça aqui e deu certo. Ficou uma construção bem bacana, bem bonita. A visualização das sessões cônicas. Né, dia desse eu fiquei o dia todo numa construção. Quando eu concluí, rapaz, eu levantei da cadeira numa felicidade tão grande. E eu não fui dormir de madrugada todo contente, não, porque eu tinha conseguido mostrar e visualizar todas as seções cônicas na construção, voltando lá na história, 300 anos antes de Cristo, o GeoGebra 3D. Foi bacana demais. Me senti e ganhei o dia desse dia. Então, pessoal, continuando, eu posso construir ângulos, eu posso calcular perímetro, calcular área, certo? Com a maior facilidade. Professor, mas isso é muito simples. Eu acredito que vocês lá no Fundamental 2, provavelmente, vocês confundiam essa questão de perímetro e área, né? Provavelmente isso deve ter acontecido com vocês ou algum colega chegava a confundir esses dois conceitos, né? Pela nossa experiência, a gente percebe muito nos alunos. Então, com o GeoGebra, você pode trabalhar essa questão. Professor, rapidinho, como é que eu poderia trabalhar isso aí? Bem simples. Você pode construir um polígono, por exemplo. Deixa eu encontrar aqui, pronto. Posso vir aqui na ferramenta polígono. Você pode construir um triângulo, certo? Um triângulo simples. E aí, o que é o perímetro? Não sei se eu pergunte a vocês o que é perímetro. É claro que vocês vão saber o que é perímetro. Interessante, viu, Fredson? Porque é uma questão pertinente, né? Vocês poderiam me ajudar a dizer o que é perímetro? Rapidinho. O Horácio está dizendo, tem como calcular a função de segundo grau ou achar zero da função? É isso que a gente vai mostrar. É isso aí que o Arnaldo e o Wender vai mostrar muito bem para vocês. Aqui é só porque as provocações iniciais, para a gente estar começando, tá bom? Pronto, perímetro é a soma de todos os lados. Valeu, show de bola. Então, para a gente é fácil. Para o nosso aluno, né? Quando nós estudamos... Fredson. Diga. É importante destacar que o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, né? Isso. Porque se for de uma circunferência, ele vai ser, nem lado tem, né? Exatamente. Vai ser o contorno, ou então Isso. o comprimento da circunferência. Pronto. Que aí lá, quando a gente trabalha esses conceitos, quando fala na circunferência, né? A gente já não fala mais em perímetro, acaba falando em contorno, né? Porém, as avaliações externas, o Wendel aí, que é da área das avaliações externas, eles trabalham muito, Wendel, nas avaliações externas, essa ideia do contorno, né? E às vezes o nosso aluno erra uma questão porque ele não tem essa ideia do perímetro como sendo somente o contorno. O contorno da figura é o seu perímetro. E aqui no GeoGebra, a gente vem aqui, ó, neste botão. Esse conceito do contorno, ele é melhor do que o da soma dos lados. Exato. Porque ele contempla tanto o polígono, pela soma dos lados, e contempla também no caso, as superfícies que têm lados curvos, né? Únicos em geral, né? Então é um conceito mais amplo. Então pega tanto o polígono como pega os outros. Por isso que a ideia do contorno é mais interessante. Mas não está errado dizer que é a soma dos lados quando você se refere ao polígono. Não está errado. Exato. Não, tá certo. Pronto. Então, pessoal,
Para me calcular o perímetro desse triângulo, é só vir aqui onde tem o sinalzinho do ângulo, né? Clicou, você visualiza aqui, ó, distância, comprimento ou perímetro, seleciona o botão e quando você clica na sua construção, ele já apresenta o perímetro. Se de repente você quiser variar aqui, ó, o tamanho da figura, para visualizar a mudança no perímetro, você também pode fazer isso, tá bom? Então, à medida que eu vou alterando o comprimento de qualquer um dos lados, automaticamente eu estou alterando o seu perímetro, né? Então, eu posso construir aí e mostrar para o aluno que é esse contorno, são esses lados que representam o perímetro. Professor, e a área? Tem como eu calcular rapidinho com GeoGebra? Tem. No mesmo botão do perímetro, logo abaixo você tem área, né? Então, quando você clica aqui em área, o mesmo caminho. Clicou no polígono, a área já está visível, tá bom? Então, da mesma forma, se você alterar o tamanho do segmento, automaticamente você vai estar alterando a área. Então, veja que é bem simples, né? E vocês futuramente deverão trabalhar com isso aqui, né? Claro que de uma forma mais, num nível bem significativo, mas esses conceitos, essas observações iniciais poderão ser úteis no futuro próximo, tá bom? E aí você pode construir figuras, polígonos diversos e fazer essa demonstração. Se o polígono tiver comprimentos fixos, né? Um triângulo com lado medindo 2, 3 e 6, pronto. Você volta lá no botão inicial que eu falei, né? Seleciona o comprimento fixo e vai construindo os segmentos e depois forma o seu polígono, tá bom? Então, aqui, tranquilo, né? Deixa eu apagar. Alguma dúvida? Qualquer dúvida a gente pode repetir sem nenhum problema, pessoal. Amigo Fred, eu não sei se você passou por essa experiência, mas quando eu estava assim, na idade dos nossos colegas alunos aqui, entrando na faculdade, né? 1900 me esqueci. Aí eu entrei na matemática, Ave Maria, adorei a paixão e tudo. Mas, como você mesmo disse aí, teve muitas lamúrias também, viu? Teve muita sofrência também, porque não foi fácil não, viu, minha gente? Não foi fácil. Aí eu tinha uma disciplina que era desenho geométrico. Não sei se o Arnaldo provavelmente pode ter passado por ela. O Fred eu não sei, não vou garantir. Mas o Arnaldo é certeza. E aí a gente fazia essas coisinhas que o Fred estava mostrando no papel mesmo, no papel. Aí tinha um papel. Às vezes, quando o professor era muito rígido, comprava aquele papelzinho milimetrado, papelzinho bem especial. E a gente fazia com lápis, a pontinha do lápis bem feitinha, réguazinha bem alinhadazinha. Aí eu... O Arnaldo está se lembrando, né, Arnaldo? Com certeza. Régua e compasso, tinha que fazer as demonstrações todas com régua e compasso. Fazer as demonstrações no papel. Aí eu ainda vivenciei essa transformação, porque eu ainda também tive no meu curso uma mudança de grade, né, de disciplinas, e entrou essa disciplina de geometria dinâmica, que é isso que o Fred está mostrando aí, de mexer. O negócio não tem mais papel, né? A tela do computador e você já bota o valor fixo, o número já fica lá permanente, não tem aquela trabalheira, aquela sofrência de estar fazendo no lápis, aí quando apaga fica borrado, enfim. Então, assim, essa ferramenta, na época nem era o GeoGebra, na época era um outro software, o Cabri Geométrico, eu comecei a entrar nessa geometria dinâmica, porque o Cabri Geométrico é um outro software, mas isso aí já é pago, ele ainda existe, mas o GeoGebra chegou mesmo pé na porta mesmo. O GeoGebra é muito melhor, muito superior ao Cabri ou a qualquer outro. Ele é, ao meu ver, de geometria e álgebra, de ambiente de construção, ele é o melhor. E é mais assim, hoje a gente tem essa oportunidade de estar realmente fazendo essa manipulação toda e tendo toda essa facilidade, porque a tecnologia já avançou bastante. O próprio GeoGebra já melhorou muito, as versões vão saindo e estão cada vez melhores. Continue, meu amigo Fred, só para... Pronto, valeu pela colaboração. Então é isso, pessoal. Então, no GeoGebra aqui, essas atividades, né,
ela pode ser feita com mais perfeição, né, com mais dinamismo, né, e de forma mais interessante. Então, principalmente nesse contexto, né, nesse contexto pandêmico, o GeoGebra acreditamos ser uma ferramenta excelente para contribuir aí com o processo de ensino e aprendizagem da matemática, porque todos nós estamos aí antenados, né, com a tecnologia, tá bom? Então, perímetro e área já foi uma demonstraçãozinha rápida. Aqui nós temos mais possibilidade de construções. Aqui nós temos como construir controle deslizante, mas eu vou deixar aí para os meninos que vão trabalhar essa parte, então não vou comentar. Vou mostrar para vocês a outra janela do GeoGebra, né? Como eu falei, é uma das minhas paixões, que é o GeoGebra 3D. Professor, mas cadê o GeoGebra 3D? Pronto, você vem aqui em exibir, certo? Exibir, janela de visualização 3D. Aí ela aparece, tá bom? A janela 3D tem essa configuração bem diferente, certo? Ela tem um plano e tem os 3 eixos, né? O X, Y e o Z. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer aqui uma infinidade. O que eu gosto dela é desse dinamismo. Olha esse movimento, né? Que você pode fazer aqui com o mouse, clicando, você movimenta ela, você percebe todas as suas dimensões e esse movimento constante, tá bom? Então, o que eu posso construir, professor? Você pode construir uma infinidade, eu vou dizer assim, de coisas, certo? Acredito que é imensurável. Então, assim, se eu selecionar minha ferramenta ponto e construir aqui no 2D um triângulo, tá certo? Automaticamente esse triângulo vai, esses pontos, eles vão sendo construídos na janela 3D, né? Eu construí pontos, veja que apareceu na 3D. Se eu construir um polígono, se eu vier aqui na ferramenta polígono e construir um triângulo, né? Que eu falei um triângulo aqui, ó. Esse triângulo ele é construído também lá na janela 3D, certo? Mas isso é uma construção simples, porque é uma construção plana, né? A gente quer ver a ideia do 3D, né? Professor, eu quero visualizar as 3 dimensões. Pronto, você vai já conseguir ver isso. Veja o seguinte, quando eu clico na janela 2D, eu tenho os botões que eu apresentei para vocês. Ó. Quando eu clico na 3D, perceba a diferença. Cliquei na 3D, apareceram outros botões. Novamente, clicando na 2D, tem os botões que eu apresentei para vocês agora há pouco. Clicando na 3D, aparecem outros botões. Quais botões, professor? O botão de ponto mantém o mesmo, né? De segmentos, retas, polígonos, né? Só agora limitado a 2. Os círculos aparecem com as mesmas possibilidades. Já aparece este botão aqui, que eu diria assim, novo para nós aqui, né? Interseção de 2 superfícies. Aparece este outro, possibilitando construir planos. Neste outro, onde tem uma pirâmide, eu já tenho aqui várias construções legais, né? Que certamente são muito importantes, pensando lá em fundamental e ensino médio. Com certeza vocês conhecem muito bem estes sólidos aqui, né? Alguns entenderam facilmente, outros talvez ainda tenham até algumas dúvidas, quem sabe perdurando até hoje, sobre alguns conceitos, ou faz tempo que estudou, né, e vai precisar recordar. Então, eu tenho essa grande quantidade de possibilidades, né? Professor, nos mostre, por exemplo, aí aquele bloco, aquele sólido simples lá, assim, bem da base, que nós provavelmente foi a primeira visão sobre sólido geométrico, sobre a geometria espacial. Pronto, eu acredito que seja o cubo, né? Todos vocês estudaram o cubo, ou hexaedro, ou dado, né? Tem várias denominações. É uma construção simples e que a gente, com certeza, trabalhou muito, né? No sentido de identificar vértices, arestas, faces, a planificação, né? Que é esse cubo aberto, para contar as faces, associar a planificação ao sólido. Então, com certeza, vocês vivenciaram, né? Esses momentos aí. Então, caso seja a sua intenção construir um cubo, né, um dado, um hexaedro, você seleciona aqui a ferramenta cubo,
vem no GeoGebra 3D e seleciona 2 pontos. Quando você faz isso, automaticamente, né, o seu cubo foi construído, né? Você tem agora aí um cubo, ó, perfeitamente construído no GeoGebra 3D, tá certo? Ah, professor, realmente eu estudei. O professor fazia no quadro, só que a gente olhava, tinha uma ideia de ser uma figura plana, né? Porque a gente olha no quadro, só tem uma dimensão. Agora, no GeoGebra, a gente consegue visualizar, né, que ele é realmente, né, um sólido, ó, ele é realmente um sólido, e ele tem um volume, ele tem altura, né, ele tem comprimento e ele tem largura. Ele realmente possui 3 dimensões. Professor, tem como eu aumentar essa janela para facilitar a visualização? Tem. Você vem aqui, ó, em exibir, janela de visualização 2D. Eu sempre me confundo nessa janela, rapaz. A janela 2D, pronto. É exibir, janela de visualização, pronto. Aí ficamos somente na 3D. Aí você pode ampliar e você pode visualizar esse sólido. Imagina você criança lá no Fundamental 1, né? Primeira vez que o professor, a professora falou de sólido, ou falou de cubo, de dado, né? Se você tivesse tido uma visão, né, com este sólido de geometria dinâmica aí visível para vocês, né? Professor, mas a planificação, né? O que é a planificação? É a gente abrir esse sólido, né? Isso é a cara de avaliações externas, associar sólido à planificação, questões da UBMAP, às vezes aparece esse tipo de questões. Então, para você visualizar a planificação desse sólido, é só você clicar aqui, ó, no botãozinho da pirâmide e procura pelo nome planificação. Selecionou, clicou sobre o sólido, aí você tem o seu polígono planificado. Oi? Só uma provocação aqui, certo? Fica à vontade. Pedir para você responder aqui a Bianca, mas ao mesmo tempo também dar uma aceleradazinha, né, por causa do tempo. Pronto. A Bianca pergunta, tem como fazer um 3D longe dos eixos? Ela quer ver a possibilidade de fazer o 3D fora dessa origem aí, sem estar colado nos 3 eixos. Certo? Sim, show de bola. Vou responder, vou mostrar para ela aqui essa possibilidade, né? Do tempo aí, né? Porque o foco é mais a álgebra, né? Quanto tempo eu tenho, Arnaldo? Rapaz, você tem o tempo que você precisar, mas... Pronto, mas, assim, não, vou finalizar aqui com... Já passou já do tempo. Vou finalizar aqui com o cubo, tá bom? Tá. Aí vou só comentar sobre a possibilidade... A provocação da Bianca. Pronto, e vou só comentar sobre a possibilidade no smartphone, tá bom? Pronto, pessoal, então aqui nós construímos o nosso sólido, né? Só para vocês terem uma ideia da dinamicidade do GeoGebra. E aí, respondendo a Bianca, né? Ela perguntou se tem como fazer a construção longe dos eixos, né? Então, vou aqui selecionar um Ctrl A, vou deletar a minha construção. E para me construir esse cubo, esse hexaedro distante do eixo, eu vou lá selecionar ele, né? E é só eu clicar no local onde eu quero construir. Se eu quiser construir aqui, ó, no 5 e no 3, pronto, já tem a minha construção distante do eixo. Onde você der os 2 toques, ele vai estar construindo o seu hexaedro, tá bom? Pronto, ok? Eu acho que eu respondi, né? É isso mesmo? E também pode apagar o eixo, né, Fred? Você pode apagar o eixo que ele vai estar, teoricamente, longe. Pronto. Professor, esses eixos aí não tá legal a imagem, tem como ocultar? Lembra lá do GeoGebra 2D? Clica com o direito, eixos, desapareceu. Clicou com o direito, plano, desapareceu. Ou seja, ocultou, tá bom? Clicou com o direito, plano, voltou. Clicou com o direito, eixo, voltou. Então, assim, aqui são algumas das possibilidades com o GeoGebra. Então, pessoal, por razão de tempo, nós não vamos poder trabalhar no 3D na versão para smartphone. Mas vocês poderão ter acesso. Você pode ir lá no Play Store, né? E colocar lá, digitar GeoGebra, calculadora GeoGebra 3D. Aí vocês irão baixar para o smartphone de vocês de forma gratuita
o GeoGebra com esta configuração 3D e poderá fazer, por exemplo, a construção aqui do cubo e muito mais, tá bom? Aí eu vou passar a vez aí para os meus colegas, tendo em vista que o nosso dia de hoje é mais voltado para álgebra, né? Mas aqui era só para ter uma ideia sobre o GeoGebra 3D. Então, é com vocês aí, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, meu amigo Fred. Se tiver alguma dúvida, é só colocar que a gente tenta esclarecer. Pronto. Então, eu vou apresentar para vocês agora, começar, né? Vamos falar sobre a parte da álgebra. Vou compartilhar aqui a minha tela também. Quando tiver tudo ok, vocês me avisem. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho aqui o GeoGebra instalado aqui, a versão 5. Tá aparecendo já aí para vocês? Deve ser a internet que está assim querendo chover, né? Aí tá. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, valeu. Ok. Alô? Ok. Então, vou fechar aqui. Apresentar a malha, apresentar o eixo aqui. Eu vou exibir janela de álgebra. Pessoal, estão me ouvindo? Eu preciso de um retorno aí, que eu agora vou... Tá ok, Arnaldo. Tá Pode ok? continuar, tá vindo, tá bem, tudo Pronto. bem. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode trabalhar funções. Eu vou falar, por exemplo, da função afim. Vou deixar a parte mais difícil para o meu amigo Wendel, que é a parte de funções quadráticas, essas coisas assim mais difíceis, né? Ele é um grau maior. Grau. Aqui, o Fred acabou não falando sobre isso aqui, mas bem aqui, ó, no canto superior esquerdo, onde está o meu mouse, tem um campo chamado entrada. Aqui onde você pode também fazer entrada tanto da parte de polígonos, o que você quiser, você pode construir aqui utilizando esse campo de entrada. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como é que a gente pode fazer, plotar funções. Por exemplo, se eu colocar bem aqui, vou colocar aqui f de x, né, quando eu clico F e abro parênteses, ele já fecha. Aí eu boto igual, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 2x, ele já plota lá uma reta lá na origem, né? Eu vou colocar 2x mais 3, por exemplo. Tá aqui, ó. Aí ele já coloca um esboço da função lá. Quando eu dou Enter, ele confirma. Aí plota aqui a função, ó. Aqui o gráfico da função. E aqui na janela de álgebra, aparece a sintaxe da função. Essa é uma forma de escrever essa função aqui, de fazer o gráfico dessa função. Mas eu posso utilizar também a ferramenta aqui. Eu vou utilizar bem aqui uma ferramenta, por exemplo, essa bem aqui, ó, interseção de dois objetos. Mostrar aqui na prática. Eu posso clicar aqui na... Aí eu vou exibir bem aqui a ajuda. Ó, se eu colocar aqui em cima, ele exibe a ajuda. Selecione a interseção ou dois objetos em sequência. Então, eu posso clicar aqui na reta, clicar no eixo X aqui, ele aparece aqui o ponto. E aqui na janela de álgebra apareceu aqui o ponto A, com as coordenadas. Mas eu posso, ele não exibiu aqui, mas eu posso clicar nele aqui, ó. Posso clicar nesse ponto. Clica com o direito do mouse aqui, ó, exibir rótulo. Ele apareceu aqui, ó. Tá aqui o ponto, ó. Ponto A. Se eu clicar aqui de novo, interseção de dois objetos, eu posso clicar diretamente aqui onde eu acho que é a interseção, que ele vai e plota aqui o ponto em cima. Aí eu venho aqui, ó, exibir rótulo, ele colocou aqui o ponto B, ó. Outra coisa, eu posso colocar as coordenadas também desse ponto. Se eu clicar aqui nesse ponto, clicar com o direito,
Aí eu posso vir aqui em propriedades. Ele abre aqui do lado direito essa aba. Aí eu venho bem aqui, ó, exibir rótulo, tá aqui nome. Eu posso colocar nome e valor. Ele aparece as coordenadas aqui do ponto. Se eu clicar aqui no ponto A, ó, colocar nome e valor, ele aparece aqui as coordenadas, né? Depois é só fechar, já está tudo confirmado. Está aqui a reta. Eu posso também colocar, essa reta aqui, uma outra reta que eu quiser, de outra forma. Por exemplo, eu posso utilizar a seguinte sintaxe. Eu posso colocar assim, função. Função ele já apresenta aqui, ó. Função, lista de números. Eu posso fazer uma função a partir de uma lista de números. Função, valor de x inicial, valor de x final. Posso colocar qualquer uma dessas aqui vai aparecer. Por exemplo, eu vou clicar nessa segunda. Aí eu vou colocar aqui uma função tipo menos x mais 1. Menos x mais 1. Aqui é a minha expressão da função. O valor inicial, eu vou pegar bem aqui no canto direito, tem um símbolo, uma caixinha de símbolos, eu vou pegar esse aqui, ó, infinito, mas eu vou colocar ele variando do menos infinito. Menos infinito. E o valor final, eu vou colocar do mais infinito. Quando eu colocar aqui, ó, ele já plotou aqui o gráfico da função. Aí é só eu dar um Enter e confirmar. Aí ficou essa sintaxe aqui, ó, g de x, ele já escolheu automático aqui o g de x, porque o f já foi escolhido, ó. Tá aqui a sintaxe da função, g de x igual a menos x mais 1, com x variando de maior ou igual que menos infinito, menor ou igual que infinito, que é uma forma também de... E ele vai mudando a cor também do gráfico, né, ó. Esse aqui era verde, esse aqui vai ser azul, é automático isso aqui. Mas você pode mudar também a cor. Vamos supor, nessa função aqui, ó, eu posso vir aqui e mudar o tracejado dela, ó. Posso botar assim. Eu posso mudar a espessura dela, ó, botar bem fininha, botar mais grossa, ó. Então, eu posso brincar aqui, eu posso mudar até a cor também dela, ó. Posso ir brincando. Aqui eu posso... E tem outra forma também. Se eu quiser colocar aqui uma função só, tipo... y igual a x. Tá lá, já colocou. Se eu der um Enter, pronto, já foi para aqui, ó. H, Y igual a x. São identidade. Ok? Então é isso, pessoal. Tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Se você quiser escrever a mesma função de diversas formas, existem outras formas também, né? Eu posso fazer uma reta também. Eu posso vir aqui, ó, seleciono o ponto, aí eu pego aqui 2 pontos quaisquer, certo? Clico aqui, clico bem aqui. Aí eu venho aqui, ó, e seleciono reta. A reta passando entre 2 pontos. Eu clico aqui, pronto. Já fiz outra reta. Então, existem várias formas, né? Eu posso fazer a reta perpendicular utilizando utilizando aqui as ferramentas, né? Mas como o objetivo aqui é trabalhar a função, né? Então, existem várias formas de você fazer essas funções. Dá para você calcular aqui o ângulo, o coeficiente angular aqui, né? Através da ferramenta ângulo, né? Aqui, então... Tem muitas possibilidades, mas como o tempo, assim, no caso é um pouco corrido, né? E você vai ter mais conhecimentos ainda para ver depois. Então, a gente vai pular aqui. Deixa eu só, para finalizar aqui, eu vou apagar isso aqui e vou fazer aqui uma função com controle deslizante. Então, eu venho aqui no controle deslizante, né? Clico aqui em controle deslizante, aí eu vou e clico aqui.
E aí ele vai dar essa opção aqui, número A, né, variando de menos 5 a 5, né, incremento, vou colocar aqui um incremento de 1 em 1. E aí vou dar um OK. Criou esse controle deslizante aqui. Aí eu venho bem aqui e clico, vou criar outro controle deslizante. Aí eu vou criar um outro controle deslizante que ele vai chamar de B. Vou colocar aqui as mesmas condições. Pronto, criei 2 controles deslizantes. Controle deslizante, gente, ele é um parâmetro que vai mudando, ó. À medida que a gente vai modificando ele, ele vai mudando, ó. Certo? Com valores. E aí eu venho bem aqui e clico na seguinte sintaxe. F de x igual a x mais b. Olha o que acontece. E dou Enter. Automaticamente, ele já apareceu aqui, ó. F de x igual a, que é o valor de a x, mais b, que é o valor de b. Mas se eu mudar esse valor de a função vai mudando, ó. Vai mudando a inclinação, porque o a é o coeficiente angular da função. Ó, quando o a é negativo, a função é decrescente, ó. Ok? Eu posso variar esse controle deslizante aqui no número que eu quiser. A variação dele, o incremento, pode ser do tanto que eu quiser. Quando o a é 0, a função é uma constante, ó. Entendeu? E o b? O b é o coeficiente linear. À medida que eu vou aumentando ele, ó, ele vai se distanciando da origem. Ó, quando ele está no 0, ó, e a função identidade, ó, f de x, y igual a x, ou f de x igual a y. No caso, ó, y igual a x, está aqui. Então, aqui dá para você simular qualquer situação. Mas, espero que vocês estejam entendendo, né? Se eu quiser mudar também, por exemplo, eu vou colocar bem aqui, só para finalizar. Vou colocar aqui a interseção entre os eixos. Aqui e aqui. Eu vou representar esses pontos. Exibir. Exibir rótulo, né? Aqui. Aqui o ponto A e o ponto B, que ele apagou aqui, não sei por quê. À medida que eu for movimentando aqui, ó, quando chega aqui, ele tem só esse ponto, né? Ele vai se movimentando. Ó. Por isso que é a geometria dinâmica. Beleza? Então é isso. Passa a bola aí para o meu amigo Wendel, né? Que vai falar mais sobre as funções aí as funções quadráticas. Valeu, meu amigo Arnaldo, cara. Rapaz, GeoGebra é uma coisa de louco, né, cara? Tanta coisa que dá para fazer com ele. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, não era nem com GeoGebra ainda, foi fazer a bicicleta pedalar, uma bicicleta andando. Rapaz, mas foi legal demais. Tipo uma animação, né? Fazer uma animação. Aí a bicicleta ficava pedalando, aí ele ia e voltava na tela. E quando eu fiz isso aí, eu pulei de alegria, igual os colegas aí. Depois, a outra que eu fui, também marcou, foi fazer os planetas, o sistema solar, os planetas girando. Eu botava o Sol para desenhar, fazer tudo não construindo, desenhando, né? Pois bem, minha gente, percebe-se que pelos cursos de vocês, até uma coisa que a gente pensou na hora que a gente está elaborando essas oficinas, vocês vão trabalhar muito com álgebra, muito com funções, certo? Pela natureza dos cursos, já vocês vão estar entrando em disciplinas aí como cálculo, e vão estar precisando de usar esses recursos aí para ajudar, para não passar na sofrência que a gente passou aqui, para não passar na sofrência de penar em fazer alguns cálculos, encontrar alguns resultados aí de funções. Então, aqui você vai poder dar ter uma pessoa não, ter um recurso para lhe ajudar, não é uma pessoa, é um software, ok? E aí eu vou começar, o Arnaldo já falou aí de funções afins, eu vou dar uma
complementada aqui, trazendo outros tipos de funções, mas eu queria saber aqui o que é que você entende por função. Isso aqui é uma coisa que você precisa ter na cabeça quando for trabalhar com funções. O que é função? O que é função? Porque é uma coisa que a gente pensa que é uma coisa comum, mas às vezes não é tão simples assim, não. Às vezes o pessoal se embanana. E aí, gente, o que é função? Coloca aí no chat aí, se você fosse entender função com uma palavra. O que é função? Ou alguém quiser trazer seu pensamento. O que é função? É a base da álgebra, principalmente do cálculo, são as funções. São a regra, o João Filho aí falou. Ok. E mais? O que é função? É um negócio aí para dar dor de cabeça na gente, né? O que é uma função, gente? O que é uma função? Eita, só deu o João aqui. Cadê a Bianca, que sempre participa? Cadê os outros colegas? Ok. Pessoal, vou colocar um exemplo prático do dia, Wendel, para ver se... Ih, Bianca disse que vai reprovar em cálculo. Vai nada. Opa, tá aí, saiu aqui mais resposta, uma relação com variáveis. Isso. Eu vou colocar o seguinte: seria, por acaso, a vida de um bebê em relação à mãe? Seria, Wendel? Com certeza, um está em função do outro, né? Essa correspondência, essa relação, ela retrata uma função, né? Para tentar esclarecer um pouco, né? Uma coisa que depende, né? Um depende do outro, perfeito. A palavra está ótima, né? Uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a outro, perfeito. Olha aí a coisa melhorando, né? Então, realmente, função é essa correspondência trazendo aqui para essa linguagem mais específica aqui, de elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto. Para ficar assim, fácil de compreender, para a Bianca aqui, para ela não reprovar, porque eu sei que ela não vai reprovar, lógico, calma. Mas eu vou fazer aqui também, vou traçar aqui dois conjuntos aqui, hipotéticos aqui, para fazer uma correspondência. O primeiro conjunto que eu vou traçar aqui é os lugares que eu frequento. É um conjunto. Esse conjunto tem elementos. Eu frequento a igreja, eu frequento a faculdade, eu frequento a escola, eu frequento... Cada lugar que eu frequento é um elemento desse conjunto, que são os lugares que eu frequento. Eu frequento a praça aqui perto de casa, eu frequento o meu trabalho, os lugares que eu frequento. Eu frequento o cinema... Clube de golfe. Não, golfe não frequento, não. Não é um elemento desse conjunto aqui, não, ok? Então, cada lugar que eu frequento é um elemento do conjunto dos lugares que eu frequento. Viu, gente? O Arnaldo ali frequenta outros lugares que eu não frequento. Então, o conjunto do Arnaldo é bem maior do que o meu, ok? Ok, pronto. Então, eu tenho um conjunto que são os lugares que eu frequento. Agora, eu vou pegar um outro conjunto. É o conjunto das roupas que tem dentro do meu guarda-roupa. Esse aqui é pequeno mesmo, viu, Arnaldo? Então, no meu guarda-roupa tem aquela domingueira. Domingueira está lá também, no meu guarda-roupa. Tem um calção de praia para mim ir para a praia também, tomar um banho na praia, na piscina. Tem a farda da escola, o uniforme de trabalho, está lá no meu guarda-roupa. Cada roupa que eu tenho lá é um elemento do conjunto das roupas que eu tenho no meu guarda-roupa. Será que eu consigo estabelecer uma correspondência dos lugares que eu frequento com as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa? Então, por exemplo, se eu vou para a praia, eu vou para a praia com o uniforme do trabalho? Não, né? Eu vou para a praia com a calção de banho, com o biquíni, enfim. Então, para cada lugar que eu vou, para cada elemento do conjunto de lugares que eu vou, tem um correspondente lá no guarda-roupa para me usar. Então, essa correspondência de elementos de conjuntos diferentes é que é a função, é que é a famosa associação de elementos de conjuntos diferentes. Então, basicamente, função é isso. Se eu vou, por exemplo, comprar um objeto, o objeto tem 3 tamanhos, então tem o conjunto dos tamanhos, o pequeno, o médio e o grande.
Então, tem um outro conjunto, que é o conjunto dos valores. É o valor R$100, R$200, R$300. Então, há uma correspondência desses dois conjuntos? O pequeno é R$100, o médio é R$200 e o grande é R$100. Pronto, eu estabeleci uma correspondência, uma associação de elementos de conjuntos diferentes. Então, função é isso. Mas eu só vejo X e isso. Pronto, exatamente o X e o Y são os elementos de conjuntos diferentes. O X é o elemento de um conjunto e o Y é o elemento de outro conjunto. Vale salientar que dentro desses dois conjuntos, né, entre esses dois conjuntos, tem um que a gente chama de conjunto domínio, que é aquele que, tipo assim, que prepondera, é aquele que determina o outro. É como se, por exemplo, eu perguntasse, o que é que determina? O lugar que eu frequento é que determina a roupa que eu devo usar, ou a roupa que eu devo usar é que determina o lugar que eu vou frequentar? E aí, Arnaldo, pra ti essa aí. O que é que tu acha? É a primeira opção, né? O lugar é que determina a roupa, porque você não vai, por exemplo, para a escola com uma roupa de praia, né? Exatamente. Então, se o lugar é que determina a roupa, então o lugar, o conjunto dos lugares é o conjunto do domínio, é ele que domina, ok? Na brincadeira que eu fiz aqui do tamanho com o preço, o que é que determina um ou outro? É o tamanho que determina o preço ou é o preço que determina o tamanho? O que é que você acha? E aí, Arnaldo? Aí agora é a vez deles, né? Eu já dei a dica, né? Arnaldo aí foi sabido. Agora é a vez deles. Vamos lá, pessoal. É o tamanho que determina. Aí, beleza. A Bianca não vai reprovar não, viu, Arnaldo? Vai não, já ganhou um ponto já na média. Exatamente. Então, o conjunto do tamanho é o que vai determinar o valor do preço. Tá entendendo? Então, o conjunto que domina é o conjunto domínio, este é o X, tá entendendo? O X, os valores de X é que determinarão os valores de Y. O Y, se eu fosse colocar o tamanho e o preço numa função, os valores do tamanho são os X e os valores do preço são o Y. Então, cada correspondência tem uma regrazinha, o Arnaldo chama até de sintaxe, né? Tem uma regra, uma fórmula, né? uma lei, tem vários nomes para isso, que estabelece essa correspondência. Tá? Por exemplo, se fosse PMG, aí P é 1, M é 2 e G é 3. Então, 1, 2, 3. E os valores R$100, R$200, R$300. Então, a lei aqui está bem facinho. É 100x. Perfeito, porque se o x for 1, fica 100. Se o x for 2, fica 200. Se o x for 3, fica 300. Então, a lei, ela consegue ser bem estabelecida quando eu consigo fazer uma correspondência e eu consigo fazer essa conexão e a lei me diz o que acontece. Quer dizer, que se você associar 1, vai ter 100. Se você associar 2, vai ter 200. Se você associar 3, vai ter 300. Então, essas ideias você precisa ter. Vai lhe ajudar muito quando você for trabalhar com software. Ele vai lhe dar muita coisa, tipo assim, direta. Mas você tem que ter muita essa interpretação, senão você vai ficar indo um pouco perdido. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento, depois dessa pequena conversa aqui, para ir clareando, para não ficar boiando tanto assim, que às vezes a gente fica vendo e fica boiando, viu, gente? Acontece. Se a gente olha aqui, eu fico... Já apareceu aí, Arnaldo? Já, Wendel. Tá maravilhoso. Ok, eu percebi na construção dos colegas que às vezes a tela fica muito pequena. Eu vou aumentar aqui a fonte. Aumentou aí o tamanho? Aumentou, ficou excelente. Porque, principalmente para quem está com celular, vai ter... fica difícil de ver, ok? Então, já foi mostrado pelo Fred, pelo Arnaldo, esse software aqui, você faz o que você quiser. Você brinca com ele, você muda o jeito dele... Inclusive, o Arnaldo usa a janela de entrada, né, a caixa de entrada em cima. A minha eu gosto de usar embaixo, mas ela pode ser mudada. Eu até fui mudar aqui, desconfigurou tudo aqui, eu voltei. Para não arriscar, para não passar aqui uma vergonha aqui na frente de vocês, eu estou desconfigurado. Aí está aqui a janela de entrada, que é onde eu vou botar o comando de entrada e vai aparecer aí, tanto na janela algébrica como na janela de visualização, a construção que eu estabeleci, ok? Dá para colocar, por exemplo, foi muito mostrado aqui, você clicar direto aqui e mostrar um ponto, por exemplo. Ó, apareceu um ponto aqui. Mas eu posso colocar um ponto aqui também, ó, P, e botar as coordenadas do ponto. E o ponto aparece, opa, é só botar o igual aqui.
Igual. Pronto. Só botar. E o pronto também aparece. Então, a janela de entrada, ela também é uma porta de construção. Você pode criar ou direto aqui, clicando direto na tela, ou colocando aqui o comando na caixa de entrada, ok? É importante destacar que essa visualização aqui, que vocês estão vendo, ela é de notebook, de PC, né? de computador de mesa. A do celular, ela é um pouco diferente. A do celular, ela tem um template, um layout um pouco diferente, ok? Dá para fazer tudo que a gente está fazendo aqui no celular, porque é muito provável que vocês usem mais o do celular, porque é uma coisa bem do dia a dia, o pessoal jovem usa muito celular. Então, você vai lá no Play Store, instala, baixa lá o aplicativo, tem várias versões e vários recursos, tem a calculadora gráfica, a calculadora 3D, a calculadora geométrica. Você baixa que for interessante para você. A de álgebra é a gráfica, o que você vai ter esse uso. A de 3D é aquilo que o Fredson mostrou, tem a janela, a calculadora geométrica que mostra as construções geométricas, enfim, ela tem vários aplicativozinhos para construções específicas. Esse do notebook aqui, do PC, do computador de mesa, ele já está tudo num só, que é o que eu, por exemplo, também gosto muito mais. É consenso aqui que o Classic 5 é a versão mais completa do GeoGebra, ok? Pois bem, agora vamos... O Arnaldo já mostrou alguma coisa de funções afim. A função afim é a função que é uma reta. A função afim é aquela função que tem... Ela tem aquela cara de f de x, né? Igual a ax mais b, né? Estou só botando aqui uma caixa de texto aqui. A função afim é essa que tem esse layout aqui, ok? Eu fiz só uma caixa de texto para escrever aqui uma função afim, ok? E aqui, o A é um número real, o B é um número real, o A tem que ser logicamente diferente de zero para ser uma função, para não ser constante. E o Arnaldo deu aqui uma pincelada boa, bacana, dá para você ter essa experiência boa, ok? Eu vou apagar aqui para entrar nas funções quadráticas. A função quadrática é aquela que tem a estrutura ax ao quadrado mais bx mais c, né? Eu vou colocar aqui na caixa de texto aqui. A função quadrática, ela tem esse desenho aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Funções que tem esse desenho aqui, eu vou aumentar um pouquinho o texto. Vou botar ele grande, para facilitar a visualização. Vou tirar aqui a malha, para não ficar tão poluído. Interessante que eu não tenho esse costume, Fred, de clicar no botão direito. Eu uso a setinha daqui, ó. Mas tem várias possibilidades para fazer a mesma coisa. Pronto, funções que tem essa cara aqui são as funções quadráticas. Outra coisa importante, o colega... Foi colocado aqui no chat, eu vou mostrar. Dá para calcular as raízes de uma função de segundo grau? Dá. Mas aí eu já chamo a atenção uma coisa importante. Não é recomendável, não é o, tipo assim, não é o correto, não é como eu vou dizer, não é uma questão de corrigir. Não é a melhor forma de expressar uma função quadrática chamada de função do segundo grau. Porque a função mesmo, ela não tem grau, ela tem tipo. Existem tipos de função. Quem tem grau é o polinômio. O polinômio tem grau. Então, o certo seria você dizer função polinomial do segundo grau e não função do segundo grau, porque aí você está dando grau à função. Então, por isso que a gente chama mais funções quadráticas, que aí já tira essa questão de grau para não ter essa confusão, ok? Bem, eu vou colocar aqui uma função quadrática, aqui, escrever qualquer uma aqui, f de x, e aí é só digitar o comando do jeito que a função especifica. Eu vou botar uma x ao quadrado, menos 5x, bem clássica essa aqui, mais 6. Pronto. Aqui a função apareceu. Pode tirar isso aqui. Pronto, a função dessa... Você pode... O Arnaldo mostrou, você pode mudar a cor, você pode mudar espessura, você pode mudar... fazer brincadeiras com ela aqui. Eu deixo ela vermelha aqui. E... respondendo a primeira pergunta do colega, né? E as raízes? Bem, o que são raízes? Raízes são valores de x que fazem com que a função fique igual a zero. Ou seja, valores de x, a função é o y, conhecido como y. Então, quais os valores de x
que fazem com que o y seja zero, ok? Uma outra forma de reconhecer as raízes são os valores em que a função corta o eixo do x, que são os valores de x, em que y é zero. Então, dá para ver aqui que o x, aqui nessa aqui, está muito claro, muito visível, que o x está sendo cortado pelo gráfico no ponto 2 e 3. Então, 2 e 3 são, logicamente, as raízes. Mas é muito fácil ver pelo gráfico tudo. Existe um comando que já lhe dá as raízes diretamente, ok? Bem, nesse caso aqui, o GeoGebra chamou essa função de f. Ó. Até eu coloquei lá, f de x. Então, se você não colocar, ele dá um nome automático. Ele bota o nome para você. FGH, ele já lhe dá, ok? Mas aqui ele colocou f, como eu também já tinha botado, f de x. E aqui no comando eu posso colocar raiz. Eu boto a função, no caso f. Pronto. E ele me dá as duas raízes. Está aqui respondendo a pergunta do colega. Então, se você colocar qualquer função e digitar no comando raiz da função, no caso se for f, raiz de f, se for h, raiz de h, ele lhe dá as raízes. Então, no caso, ele me deu duas raízes, ó, esses dois pontos aqui mais escuros, eu vou deixar aqui mais fácil de visualizar para vocês. Vou botar aqui de azul, e aumentar aqui o ponto. Pronto. Pronto, esses dois pontos aqui, ó, são as raízes dessa função, está representada por esse gráfico de vermelho. Está escrito aqui de vermelho, ó, x² menos 5x mais 6. E quais são os valores dessa raiz? No caso, 3 e 2. Porque quando o x é 3, o y vai ser 0. A raiz é o valor de x que faz com que o y seja 0, né? Chama de zeros da função, o que torna a função 0. E o 2 também torna a função 0, ok? Então, assim, dá para ter mais coisa que dá. Por exemplo, uma das questões que muito é investigada é o vértice da função. É o ponto, no caso aqui vai ser o ponto de mínimo, né? Esse ponto que fica mais lá embaixo aqui, ó. Mais lá embaixo. Tem uma fórmula que a gente usa quando a gente faz a conta no papel, que é o x-vértice, né? Ou então você fazer as coordenadas do vértice, o x-vértice e o y-vértice. Aí tem uma fórmulazinha que a gente usa, mas aqui eu posso ir direto. O comando aqui não é vértice, porque vértice ele vai entender como sendo vértice de um polígono. Então, aqui ele usa o comando extremo. Tem uma relação de comandos. Você pode ir no ajuda, pode ir lá no manual, vai ter uma lista de comandos que você pode utilizar. Pronto, já encontrei aqui o vértice da função. Ele deu aqui através do ponto C. O vértice é um ponto, no caso aqui é um ponto de mínimo. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar bem visível aqui. Então, laranja aqui. Vou aumentar aqui, ficar bem grandão. Pronto. Acho que o laranja não ficou bem visível, não. Verde. Pronto. Tá bom. Vou apagar aqui essa janela. Fechou. Pronto. Esse C aqui é o vértice. Se eu quiser mudar o nome também do rótulo, eu posso renomear para poder ficar V, né? Em vez de ser C, que é o vértice. Aqui eu já marquei as raízes e o vértice dessa função específica. O vértice, o xv é 2,5 e o y-vértice, né, no caso, é o menos 0,25. Então, dá para me encontrar aqui várias coisas aí usando comando. Se eu botar a função aqui, eu coloco o comando, ela me dá o resultado, me dá o ponto, me diz onde é que está, me diz como é que está, me diz tudo. Dessa função específica aqui, dessa vermelha aqui que eu escrevi, que é x² menos 5x mais 6, e eu consigo o que eu quiser dela, ok? Tem uma coisa muito, muito bacana que o pessoal também, na hora que trabalha com funções quadráticas, usa, que é o delta, né? O delta, né? O discriminante. Dá para a gente encontrar o delta aqui? Com certeza, ok? Nesse caso aqui, eu vou ter que usar, no caso, a forma, né? O b² menos 4ac, né? Aí aqui o a é 1, o b é menos 5 e o c é 5, né? Eu posso jogar esses dados aqui, vou pegar aqui o símbolozinho do delta, aqui tem uma série de símbolos que eu posso utilizar, ó, e aí vou botar aqui a forma, né? Aí no caso seria b², o b no caso, eu vou pegar os dados, porque o b aqui já está aqui, o b é menos 5, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes, eu vou digitando, e vezes a, o a que é 1,
e vezes o C, que no caso é 6. Pronto, no caso aqui o delta foi 1. Ele já deu o valor do delta. Ele reconheceu o delta como sendo um controle deslizante, mas está aqui o valor dele, ó, 1. Eu posso colocar aqui também em evidência, na caixa de texto, qualquer coisa desse tipo. Então, eu consigo ter os valores que eu quero no trabalho de uma função, e a conta que, ao invés de eu fazer no papel, eu posso fazer aqui, jogando comandos, e ele vai me dando tanto a resposta, como vai me mostrando na tela, se for coisa visível, né? Então, no caso, o delta não é uma coisa visível, delta é um valor, é um número, não é um ponto, ele não é uma reta, não é algo representativo graficamente, ele é um número, ele é um valor, um discriminante. Então, dá para ver aqui numa simples função que eu consigo pegar tudo dela, usando alguns comandos e visualizando se for alguma coisa representativa. Agora eu vou fazer aqui umas investigações, coisas no GeoGebra, que só dá para fazer no GeoGebra, gente. Não tem condição de você fazer uma coisa dessa no papel, não, ok? Eu vou apagar aqui o que eu já construí, inclusive... não vou deixar isso aqui, essa parte aqui eu vou deixar. Vou apagar só o gráfico e os pontos. Apagar aqui. E apagar o meu amigo. E aí vou fazer o seguinte, vou colocar aqui alguns controles deslizantes, porque aí eu consigo fazer as variações, eu consigo fazer a chamada geometria dinâmica, fazer a mudança da função, ok? Oi? O Horácio, ele quer saber se dá para calcular outras funções sem ser quadrática. Claro que dá. Qualquer tipo de função, viu? Quem me perguntou foi o Horácio. Horácio, qualquer tipo de função. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com função quadrática, porque é a mais comum, o pessoal consegue ver melhor, mas é qualquer tipo de função que você colocar aqui, qualquer coisa que você escrever aqui... Você pegar aquela função cabulosa lá do cálculo... Cabulosa, né? Aquela coisa de doido que você vê aqui... Digitar ela aí e ela plotar o gráfico ela aqui, meu amigo, vai sair que é uma beleza. Ó, você digitou aqui, ó, digitei aqui uma função bem simples, assim, ó, aí a bicha apareceu. Ó. O que é isso, professor? Doidice é essa? É a função. E aí a gente é acostumado a ver aquela função bem básica, assim, a reta, parábola, mas existem funções aí de N natureza, né? Por exemplo, a função tangente, ela é bem... Função tangente... Pronto, aqui, a função tangente é essa azul aqui, ó. É bonitinha, né? Vou apagar aqui para deixar só a tangente, ó. Pronto. Então, qualquer função eu posso escrever aqui, ela aparece. Eu faço o que eu quiser dela. Eu posso ter raiz, eu posso ter o extremo, eu posso ter ponto de máximo, posso ter ponto de mínimo. Eu posso ter o que eu quiser da função. Ela está aqui, eu vou jogando os comandos e ela vai me fornecendo as informações, ok? Então, coisa que você fazia no papel, assim, feito um doido, aqui você consegue tanto ter o resultado de imediato como ver. O principal, gente, é ver. Porque às vezes você... ver a raiz, né? Raiz é 2, raiz é 3, e não sabe nem o que é raiz. Aí aqui você está vendo que é 2 porque é o ponto de X. Ele mostra o ponto. Então, essa possibilidade de você visualizar é muito rica, ok? Então, eu vou botar aqui 3 controles deslizantes, um para cada coeficiente da minha função, né? No caso, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Eu vou botar mais outro. Coloquei o A, o B já aparece aqui, eu vou botar com incremento 1. O incremento é o intervalo, assim, no caso, vai me dando de 1 em 1, mas pode ser de décimos, o que for, o que você quiser, na verdade. Então, esse controle deslizante, o pessoal pode pensar assim meio esquisito, é como se fosse um volume, viu, gente? Aquele volume de aumentar o volume do celular, um aumenta e diminui, é um volumezinho para você ficar alterando valores. Vou botar mais um controle deslizante C. Pronto. Coloquei aqui 3 controles deslizantes, A, B, C. Então, quando eu jogar a minha função aqui, em vez de eu colocar o número, eu colocar um A, ele vai reconhecer o A como sendo o A deste controle deslizante. Quando eu coloco o B, ele vai reconhecer o B como sendo do B, e do C como sendo do C. Então, eu vou colocar aqui uma função quadrática geral, f de x igual. Agora sim, A... Só um minuto, Wendel. Só responda a pergunta do Pablo. Ele quer saber se pode exportar os gráficos para o LaTeX. Pode, ok? Agora, LaTeX é uma linguagem que eu não domino bem, não conheço, mas se você clicar, por exemplo, aqui em propriedades,
você vai ter aqui a parte de programação e tem a programação avançada, tem LaTeX, tem Java, e você pode, inclusive, pegar os dados assim brutos aqui da sua construção e levar, inclusive, para exportar para outras plataformas, ok? Então, você vai aqui na parte de programação avançado e vai meio que buscar aqui os dados. Como eu não conheço, eu não vou saber lhe mostrar que eu não conheço essa linguagem de LaTeX, mas eu lhe asseguro que é possível. Não sei se o nosso colega Fredson também trabalha com LaTeX e possa ajudar aqui nosso colega, mas de antemão eu já lhe informo que sim, ok? Dá para levar isso aqui como imagem para o Word, dá para fazer várias. Desde para ter um print ou até salvar como imagem também é possível, ok? Inclusive, colocar comando de programação nele também dá, ok? Do mesmo jeito que eu falei, clicar... Inclusive, dá para trazer uma imagem, né, Wendel, também, e botar aqui, na tela dele também. Você pode trazer imagem também para cá. Então, só ressaltando, se você clicar por exemplo, você clicar aqui na função, no botão direito, e for na parte de propriedades, ele vai lhe dar uma série de opções. Aí, se você quiser trabalhar com a parte de programação, você vai na parte avançada ou de programação e vai usar lá os comandos, pegar lá o que for preciso aqui. No caso que a janela está aberta, se você quiser botar algum comando em JavaScript, ele diz aqui, ó, se for na parte de avançada, ele lhe dá uma série de opções para você. Aqui dá para me separar aqui para ver melhor. Pronto. Dá para você fazer aqui uma série de opções aqui para... Deixa eu tirei da tela aqui sem querer. Só tu clicar de novo. Pronto, aí. Botei. É só cliquei aqui no... Pronto, ok? Sim, então voltando aqui, tá aqui, fiz uma função quadrática, o A é 1, o B é 1 e o C é 2. Então ficou sendo x ao quadrado mais x mais 2. E aí eu consigo perceber o seguinte, quando eu altero o A, a função, por exemplo, quando o A é 0, ó, ela deixa de ser quadrática, ó, e passa a ser função afim. Porque, no caso, o coeficiente A, que está associado ao x ao quadrado, ele fica 0, ele se anula. Então, ela passa a ser uma função afim. Quando ela é negativa, quando o A é negativo, a concavidade é para baixo, aquela famosa... a gente vê muito professor falar isso aí, quando o A é negativo, concavidade para baixo, quando o A é positivo, concavidade para cima. Deixa eu mudar aqui, deixar mais visualização, ter mais uma visualização da função. Pronto, está aqui do gráfico. O A é negativo, concavidade para baixo, e cada vez que ele se distancia da origem, a função vai ficando mais... a parábola vai ficando mais fechada, né? Quando o A se aproxima de 0, né, ela vai abrindo, até que quando ela chega a 0, ela deixa de ser uma parábola, passa a ser uma reta, porque a função passa a ser afim. Quando ela é positiva, a concavidade é para cima, e cada vez que se distancia do 0, a concavidade vai se fechando, ok? E outra coisa interessante, eu vou até mudar o incremento aqui desse que está de 1 em 1, mas eu vou deixar sem nada, para mim fazer um efeito aqui que eu acho que é também muito rico no GeoGebra, que é o efeito de animar. E aí você pode estar fazendo a visualização, isso aqui não estou mexendo mais em nada. Cliquei em animar e o software vai fazer a animação para mim, vai fazer um movimento para mim. Eu consigo ver, isso é o rico da geometria dinâmica, você consegue ver a alteração do gráfico e o que acontece com o gráfico quando os valores vão mudando. No caso aqui, ó, vai se aproximando de 0, vai se abrindo, vai sendo positivo, com cavidade para cima, vai se fechando, e aí vai, ok? Você consegue ter essa visualização. Vou parar a animação aqui, parei a animação. Então, eu fui mexendo no A, para me perceber o que acontece. E se eu mexer no B, o que acontece? Ela vai fazendo esse movimento aqui, ó, bem interessante. Eu acho que a gente até fica se perguntando, como é que é esse movimento? Que movimento é esse? Deixa eu afastar aqui para a gente ver melhor o movimento aqui, pronto. Vai fazendo esse movimento, que é um movimento... eu estudando esse movimento, né, as alterações da curva da parábola, quando eu altero o B, eu percebi uma coisa bem interessante, que é até um tanto curioso. Eu vou botar aqui um vértice da parábola, no caso, vou botar aqui o extremo. F. Pronto, que é o vértice, que no caso aqui apareceu como A, eu vou até renomear para deixar V.
para ficar mesmo vértice, V de vértice. E vou botar aqui a cor verde, que eu usei verde da anterior. Aumentar aqui o ponto. Pronto. E aí vou fazer uma coisa curiosa. Eu vou colocar um rastro nesse ponto. Então, cada vez que ele se movimenta, ele vai deixando um rastro. E agora eu vou movimentar o B para ver o que é que acontece, para mim ver que tipo de movimento acontece com esse B. Vou tirar o incremento para me ver com mais detalhes. E vou animar o B. Vamos ver o que é que acontece. Olha aí. O movimento da parábola da vermelha constrói, o ponto do vértice constrói uma parábola semelhante a ela, no caso invertida, né? Quando ela para no ponto, no caso ali no ponto 2, ok? Do eixo do Y. Então você consegue perceber coisas, fenômenos da curva da parábola, fenômenos da função, que no papel é uma coisa impossível disso acontecer. No papel não tem como você ter essa percepção. Inclusive, a gente consegue também descobrir qual é a lei de formação dessa parábola aqui, dessa parábola invertida aqui. São inversa, né? São inversas no ponto 2 aqui do Y2, viu? Eu vou parar aqui a animação. E outra coisa, né? Ela só está até aí, tem que deixar claro, porque o limite do controle deslizante só vai até aí, né? Que ele está limitado de menos 5 a 5. Mas se você limitar ele de menos infinito a mais infinito, ele vai dar exatamente a cópia da outra, né? Exato. Porque eu mexi aqui e apagou. O controle deslizante só vai do menos 5 a mais 5, mas se você deixar no menos infinito a mais infinito, vai ficar infinito aqui, a parábola vai ficar igualzinha, vai ficar uma mesma construção invertida, quando a parábola está lá no ponto 2, né? No caso, aqui no ponto 2 do Y, né? No caso, que é o C. Esse ponto 2 exatamente é determinado pelo ponto C, que é o ponto de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, o eixo do Y, né? Ok? Então, parar aqui a animação. Ok? Deixa eu deixar bem no meio aqui. Pronto. Então, esses fenômenos gráficos e visuais, você só consegue perceber nesse tipo de software. E aí você consegue tirar algumas conclusões a partir daí. Por exemplo, eu vou agora movimentar o ponto C. Se eu movimentar o ponto C, o que acontece? Eu ainda continuo com o rastro, deixei o rastro ligado. Eu vou dar o incremento aqui do ponto C, para deixar com mais detalhes, e a gente vai ver o movimento quando eu animo o ponto C. Pronto. Veja que o que fica construindo agora é uma reta vertical, né? Ó. Ali era no movimento anterior, ele formava uma parábola, no caso invertida, né? E aqui ele faz uma reta vertical, porque o ponto C, ele é o ponto de interseção da curva com o eixo do Y. Então, quando ele aumenta, ele sobe, quando ele diminui, ele desce, né? Então, ele é exatamente essa localização da interseção da parábola com o eixo do Y. Então, a gente percebe, assim, vou parar aqui a animação, a gente percebe que essas investigações, a gente consegue perceber melhor, entender melhor essas coisas quando a gente está com esse tipo de software, ok? Tem uma coisa também que é muito comum, vou parar aqui o rastro também nesse ponto, porque senão vai ficar toda hora marcando. Por exemplo, qual é o valor de x, qual é o valor de y quando x for 2, quando x for 3, quando x for 4, tá entendendo? Isso a gente consegue também fazer aqui facilmente, ok? Pronto, eu vou aproximar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um ponto aqui na reta do x, eu vou botar o ponto 1, tá bom? Mas esse ponto aqui eu posso até movimentar. Ó, posso movimentar ele, ó, ok? Fazer aqui uma brincadeira aqui com vocês. Eu posso movimentar. Vou fazer um azul. Pronto. E eu vou encontrar o correspondente dele na reta do y, ok? Quando o A for 1, nessa função o y vai ser quanto? E aí vou fazer umas construções aqui bem simples aqui para vocês. Vou fazer uma reta perpendicular. Vai ser uma reta perpendicular ao eixo do x, passando pelo ponto A. Para ter um ponto bem aqui para cruzar com esse daqui, tá entendendo?
ok? Vou fazer uma interseção. Eu posso fazer, dá para fazer de várias formas, né? Eu vou fazer a interseção. Interseção dessa reta que eu construí com a função. Pronto, ponto B, ó, ok? Se eu quiser, eu posso fazer a conexão dele com o eixo do Y também. Vou fazer outra perpendicular a essa, passando pelo B. E eu, novamente, a interseção aqui, ó. Ponto de interseção. Pronto, encontrei os pontos, ó, de cada um. Para não ficar tão poluído aqui, eu vou fazer apagar aqui. Pronto. Aqui os meus 3 pontos. Ok? Interessante que... como eu posso movimentar... Deixa eu fazer o negócio ficar mais esteticamente bonito aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aumentar aqui um pouquinho para visualizar melhor. Tá bom. E esse aqui é a interseção, né? Deixa eu botar um segmento aqui para não ficar tão sem perceber, né? E eu vou, nesse ponto aqui, eu vou botar P. Vou coloca o segmento pontilhadozinho. Pontilhado, né? Estilo, rapaz, com certeza. Rapaz, se não for nosso amigo estilo pontilhado. Ótimo, olha aí, rapaz, mas você é o cara, meu irmão. E esse aqui eu vou botar preto. E aqui eu vou botar para o seu valor. Nome e valor. Só vou... Pronto. Tem um aqui que eu quero tirar esse J aqui. Ótimo. E o I também. Tirar o... Pronto. Como eu posso movimentar o ponto B, ó, olha aí, ó. Então, se o X for 2, o Y vai ser 3,87, tá vendo? Se o X for 3, cadê eu? Vou aproximar mais aqui, ó. Se o X for 3, ó, o Y vai ser 8,37, ó. Então, aqui eu posso fazer qualquer função, ó. Se eu mudar aqui, ó, vou abrir, fechar, opa, aqui. Então, para qualquer função, eu consigo saber o valor de Y se eu tiver o valor de X, ó. Porque eu construí um jeito de descobrir o valor de Y dando um valor de X, ó. Então, qualquer valor de X que eu colocar aqui, X igual a 6, ó. Se o X for igual a 6, eu vou lá para conferir, ó, o Y vai ser igual a 15, ó. Então, eu consigo descobrir aquela brincadeira que a gente faz muito em escola, né? Qual o valor de Y se X for igual a tanto? Então, qualquer valor de X, o X está embaixo, eu descubro o valor de Y e o contrário também, se não me engano, acontece. Não, como eu fiz o movimento só do A, então só dá para movimentar, eu fiz a construção a partir do A, ok? Só dá para movimentar o A. No caso, o X aqui embaixo. Eu posso até mudar. Mas tem lógica, né, Wendel? Porque o A é a variável independente, no caso aí. O X exatamente. É a variável independente, né? Exato. O A é aquilo que a gente conversou anteriormente. É ela que determina, né? Vou mudar aqui para X, né? Para ficar mais fácil de compreender, né? Ok, X. Wendel, aqui é Y. Não, o Y. Isso, desculpa. Obrigado. Wendel, vamos caminhar para a finalização, né? Porque ok, isso já está 12 horas já. Okay? Então, minha gente, eu fiz aqui uma pequena construção aqui, deixa eu parar aqui de mexer aqui nas coisas. Então, eu fiz uma pequena construção, então dá para a gente ir longe mesmo, ok? Por exemplo, aqui, no caso, essa função aqui tem o A, no caso, 0,5, eu posso botar o A1, vou botar aqui o B2 e o C1 também, pronto. Parou aqui. E aqui eu consigo fazer a movimentação que eu quiser. Se eu quiser o delta, como eu falei da outra vez, eu também posso, já que eu tenho ABC, aqui eu só faço jogar os valores agora aqui. Delta igual a B ao quadrado. No caso, B agora vai ser o 2, né? Eu já posso botar B, menos 4AC. Pronto, o delta aqui no caso foi 0. Ó. Interessante que o delta é 0 quando só tem uma raiz, né? Perfeito. E se eu movimentar aqui, o delta vai variando. O delta está bem aqui, ó, no cantinho, ó, o delta, ok? Esse
esse valor aqui. Qualquer coisa ainda, faz o seguinte, clica lá no Delta, segura e arrasta para a janela aí, que ele fica aparecendo o texto aí, ó. Ah, que bacana. Essa dica aqui eu não sabia, não. Que bom. Tá aí, ó. O Delta, eu arrastei aqui para a tela para ele visualizar melhor aqui o Delta, ok? Isso, pode E aí, ó, colorir ele também, fazer uma isso, caixinha, deixar ele maior. maior, o jeito que eu vim fazendo aqui, ó. Então, pronto, isso que eu fiz aqui foi uma construção. Eu posso salvar ela aqui no meu computador, posso salvar no site, deixar ela feita. No outro dia eu posso continuar a construção, aqui, investigando. Então, a gente pode ficar trabalhando a parte algébrica aqui neste ambiente, encontrando os valores, encontrando como é que é o gráfico, percebendo como é que é o vértice, como é que é a parábola, como é que são as raízes, dá para saber tudo aqui, ok? Usando os comandos corretos, fazendo as construções corretas, com o tempo mexendo, vocês vão ter essa habilidade, vocês vão se situando. E pode ter certeza, gente, eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento, pode ter certeza, nas disciplinas de cálculo, vai ser uma mão na roda. Viu, gente? Ah, se eu tivesse essa ferramenta na época que eu fiz.